E aí, beleza? Sou eu de novo. Vamos para mais um vídeo do nosso canal falando um pouquinho sobre Bíblia, né? Muitos perguntam, por que você, fica falando de Bíblia? Tem toda coisa mais legal para falar? É porque a palavra de Deus é a única que tem poder para mudar a nossa vida. Ah, mas você é jovem? Eu também sou jovem. A Bíblia fez diferença na minha vida e pode fazer na sua também. Às vezes as pessoas mostram a Bíblia de uma forma errada e Deus de uma forma chata, sabe, incômoda. Um Deus mau que está pronto para destruir a todos. Ou um Deus bobo que acha que você pode fazer o que quiser e tá tudo certo. Mas a palavra de Deus mostra um Deus só. Um Deus soberano, infinito e de muito amor. Pode transformar a minha e a sua vida. Então, a ideia aqui é mostrar a Bíblia de uma forma diferente, de uma forma mais jovem, de uma forma menos tradicional, né? Nos termos que a gente vê nas igrejas por aí, mas mostrando Deus e não perdendo a essência, que é a mensagem que Jesus gostaria de trazer para mim e para você, para minha casa e também para sua casa. E hoje a gente vai falar um pouco de ansiedade. Você se acha ansioso? Eu me acho muito ansioso. Sabe, quantas vezes eu me vejo fazendo mil coisas ao mesmo tempo e no final não sei nem o que eu tô fazendo mais, né? A gente é tão ansioso, nossa geração é tão ansiosa, é tudo tão instantâneo que a gente mal consegue parar para pensar na própria vida. Como a gente falou no último vídeo, se você não viu, acompanhe o último vídeo que eu falei um pouquinho disso. Então a gente não tem tempo para parar e quando para parece que tá fazendo alguma coisa errada. Não, tô errado, tô parado, tô errado, porque eu deveria estar fazendo alguma coisa. Então essa pressão por produzir, né? Então a gente tem uma pós-modernidade, mas é muito parecido com a revolução industrial, né? Onde a gente tem que trabalhar sempre. Se a gente não estiver trabalhando, não está produzindo, alguma coisa está errada. E a lição da Bíblia vem falando exatamente disso, né? Em Lucas 10, versículo 38, fala exatamente disso. Olha só, 2000 anos atrás, pessoas já sofriam de ansiedade, porque os personagens mudam, as pessoas mudam, mas os problemas são o mesmo, porque o maior problema somos nós, seres humanos, e nós temos nossas dificuldades. E uma delas é a ansiedade, né? E diz assim, Lucas 10, 38, a história de Marta e Maria. Você já deve ter ouvido falar do irmão dela, né? Lázaro. Quem nunca ouviu a história da ressurreição de Lázaro? Lázaro era irmão de Marta e Maria. Mas contando especificamente sobre elas duas, diz assim o texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa estava sentada aos pés do Senhor e ouvia os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã te tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas-se com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo apenas uma. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Fala, nossa, o que isso tem a ver com ansiedade, né? Diz assim, ó. Só para você entender melhor. Então, Jesus ele não ficava na casa de qualquer pessoa. Para ficar na casa, para Jesus ir na casa da pessoa, a pessoa tinha que primeiro convidá-la, ser amigo de Jesus, né? Ser um seguidor de Jesus. E Marta era uma pessoa dessas. Então imagina, a Marta convida Jesus para ir à sua casa e quando Jesus entra na sua casa, eu imagino que talvez ela não esperasse que Jesus fosse testar o convite assim de primeira e ela não tinha preparado nada. Então ela fica naquela correria de fazer comida, fazer as coisas, né? Minha mãe aqui é muito acelerada de fazer tudo. E imagina, correndo de um lado pro outro e varrendo casa e fazendo comida e correndo atrás das coisas. Só que a sua outra irmã, Maria, ela fica tão encantada com Jesus, com os ensinos de Jesus, o que ela faz? Ela senta ao lado de Jesus e fica ouvindo os ensinamentos, né? Naquela época em Israel tinha o costume de ter rabis, né? Senhores, professores que ensinavam a palavra de Deus e outros ensinamentos para as pessoas. Então, Jesus ali tinha uma posição não só de profeta para o povo, mas também de rabi, de mestre. E Jesus estava lá ensinando muitas coisas para Maria. E Maria estava aproveitando muito bem daqueles momentos com o Salvador. Pergunto para você, como você aproveita seu tempo com Deus? Será que você tem algum tempo com Deus? Maria escolheu ter um tempo com Deus. Interessante é que Marta, ela é quem convida Jesus. Olha que interessante. A pessoa que convidou Jesus para estar na casa dela não parou para ouvi-lo. E a sua irmã, né, de tabela, é quem aproveita
a oportunidade e conversa com Jesus. Sabe, isso pode acontecer na sua vida, na minha vida. Eu vou para a igreja, você vai para a igreja, ou sua mãe vai para a igreja, mas ela tá tão corrida com as coisas que ela faz na igreja, ou que ela tá na própria vida, que ela não para ouvir Jesus. Ela pode estar na igreja e não parar para ouvir Jesus. Você pode estar indo ao culto e não parar para ouvir Jesus. Porque se você fica só no celular, você não está ouvindo Jesus. Se você não tem tempo para ouvir a sua família, você não está ouvindo Jesus. Se você não tem tempo para brincar com seu filho, você não está ouvindo Jesus. É necessário dar prioridade às coisas. Claro que Marta estava na melhor da intenção em atender bem Jesus, em receber bem Jesus na sua casa, mas ela esqueceu do principal, que é dar atenção para Jesus e ouvir o que ele tinha a dizer. Sabe, quantas vezes a gente está tão corrido na vida que esquece de orar? Quantas vezes a gente sai de casa sem fazer uma oração, sem ler uma Bíblia, nem que seja um verso da Bíblia, sem dar tchau para nossa família, sem dar um beijo na mãe. E às vezes é o nosso último dia. Então pense, o que é realmente importante para você? O que realmente é importante para mim? O que pode fazer diferença na minha vida ou não? Porque a casa para arrumar você sempre vai ter. Compromisso você sempre vai ter. Atrasado a gente sempre tá, não é? Quem mora em São Paulo acordou já tá atrasado, porque tá trânsito, tá tudo parado. Veja, tenha tempo para Deus. Tenha tempo para ler a Bíblia. Se você tem dificuldade, peça para alguém estudar junto com você. O importante é você ter tempo para Deus, porque Deus quer estar na sua casa. E para encerrar, a gente vai para a mensagem final. O que Jesus fala: Marta, Marta, você anda preocupado com muitas coisas e pode estar dizendo hoje para mim: Igor, você está ansioso por tanta coisa por aí, mas uma coisa só te importa. E eu digo para você, amigo, uma coisa só importa no final da sua vida: é o relacionamento que você teve com Deus. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Você fez o que era certo na hora certa? Você cumpriu seu propósito aqui? Sabe, grandes homens e pessoas muito ricas, poderosas, quando morrem, elas não pedem mais tempo para ter mais dinheiro. Elas não pedem, talvez, sei lá, a última volta no seu carro de luxo. Elas pedem para tomar o último sorvete. Elas se arrependem por não ter passado mais tempo com os filhos, de não ter brincado mais, sorrido mais, se divertido mais. Veja, o que será que você não tem feito por estar tão atarefado com pequenas tarefas que não tem tempo mais importante? Pensa nisso. E lembra, às vezes a gente precisa parar e ouvir. Talvez não é Deus que não está falando com você, não é Deus que não está te dando a resposta. Às vezes é você que não cala a boca para ouvir a Deus. Fica com Deus e lembra, tem um Deus no céu que cuida de você. Tchau.